Você já trocou o fluido da sua transmissão automática e após a troca teve que gastar horrores aí, né, com manutenções, né, com troca de alguns componentes que não estava no previsto? Nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre uma situação semelhante a essa, no qual o barato sai caro. Fala galera que acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês, eu sou Fabrício Galvani e você está ligado aqui em mais um vídeo na sua fonte de informações sobre lubrificantes. E nesse vídeo de hoje eu vim aqui para falar com respeito a uma situação no qual eu passei, uma experiência minha, e acredito que se você trabalha em troca de óleo, se você trabalha aí na reparação automotiva, provavelmente você vai se familiarizar com essa situação, talvez você tenha passado até algo semelhante a isso, e caso você tenha passado por uma situação dessa, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Recentemente eu atendi um cliente aí, proprietário de uma SW4, uma Hilux SW4, motor 3.0 diesel, ano 2012, 2013, no qual eu desejava fazer a sua troca do fluido de transmissão automática. Passei o orçamento ali para ele, algo em torno de R$2.000, né? Fica a manutenção dessa transmissão, incluindo troca de filtro, utilizando aí 13 litros de fluido, né, nessa troca, e claro, né, todo o serviço é empregado para fazer essa troca desse fluido. E claro, né, o cliente vai buscar outras opções, e até recentemente, né, eu fiz uma live aí com o pessoal aí do Sindilube, né, com no caso o Thiago Castilha do Sindilube, com o Vinícius da Marrova Equipamentos, assim como também, né, com o Célio da Meta Tecnologia, onde que a gente falou ali sobre várias coisas, né, e esse assunto de hoje me lembra muito a nossa live que a gente fez, onde que a gente falou com respeito à questão de percepção de valor por parte do cliente, porque o cliente, quando vai fazer um orçamento, ele vai verificar preço, né? Só que além do preço, ele tem que enxergar valor no serviço que você está prestando para ele. Porém, isso às vezes não acontece de uma forma imediata. Então, já deixo aqui a dica para que, se você não assistiu a nossa live, corre lá, vou deixar o link aqui no cardzinho, também aqui na descrição, depois você assista essa live lá na íntegra, tá ok? Vai ser muito importante para você, tem muito conteúdo legal lá. Então, voltando aqui para o nosso assunto, o cliente nem sempre enxerga o valor no primeiro momento sobre o seu serviço, sobre o trabalho que você está prestando ali para ele, né? Como nesse caso, o cliente buscou uma opção de custo menor. E aí aconteceu o que aconteceu, ou seja, o cliente fez a troca, né, nesse outro lugar, né, nesse outro profissional, e depois retornou lá na empresa me procurando, né? E aí, né, a gente já, quando você encara o cliente, né, nessa situação qual ele não te escolheu, né, por uma questão de preço, né, ele estava até meio constrangido de estar indo lá me procurar, porque ele estava com um problema, né? Já vi nos olhos dele que ele não estava feliz e ele estava com algum problema. E aí ele já falou, tive aqui e tal, eu lembrei dele, né? Lembrei que a gente tinha feito orçamento, ele até ficou de voltar lá para fazer a troca, infelizmente não voltou, porque ele foi fazer o serviço em outro profissional. E aí, retornando lá, ele falou, cara, fiz a troca nesse outro cara, gastei já mais R$4.000, né? Ou seja, além do valor da troca, ele já tinha gastado mais de R$4.000 ainda, né, com uma manutenção de um outro componente após a troca do fluido da transmissão. E o problema continuava. Ele foi lá para trocar uma ideia, para ver o que poderia ser, né, uma vez que o profissional qual fez o serviço para ele não conseguiu solucionar esse problema. E aí, né, vem aquela história, né, a pessoa enxerga o valor, né, dá valor, na verdade, àquele serviço, àquele profissionalismo que a gente presta, posterior a ele ter escolhido um outro profissional, o qual não atendeu ele perfeitamente. Isso às vezes é ruim, mas acaba sendo bom, né? Porque isso demonstra, não só para esse cliente, porque ele vai, obviamente, comentar isso com outras pessoas, de que o nosso trabalho, claro, é um trabalho bem feito, é um trabalho honesto e transparente, antes de mais nada. Acho que todo trabalho tem que se pautar nesses dois pilares, né? Honestidade e transparência. O preço, cada um tem o seu preço, cada um tem o seu custo, né? Basta o cliente enxergar valor. Então ele demorou para enxergar valor só depois que ele teve um problema, né? Depois que ele viu que o serviço que foi prestado para ele não tinha necessariamente o mesmo valor daquele que eu estava prestando. Então, só para você ter uma noção, essa troca de fluido da transmissão dele já estava ficando ali em mais de R$5.500. Ou seja, ele gastou R$1.500 para fazer a troca, supostamente uma troca completa, conforme ele diz, trocando filtro, né, utilizando máquina, e posteriormente, né, gastou mais R$4.000 em outro componente, na substituição de um outro componente. E aí eu fui
procurar obter maiores informações ali junto a ele para entender melhor o que estava acontecendo, o que foi feito, porque é complicado quando você pega um serviço, né, que outro profissional fez. O ideal é que o cliente tenha todos os detalhes para que você possa entender o que aconteceu e tentar buscar ali encontrar uma solução para ele, encontrar o problema raiz. E até eu falei para ele, ó, eu não sou mecânico, mas vamos tentar te ajudar. Me explica o que foi feito aí na substituição do fluido da transmissão desse seu carro. Segundo ele, o profissional trocou totalmente o fluido da transmissão, trocou o filtro, né? Após a troca começou a apresentar esse ruído, aí a gente até falei para ele, ó, vamos dar uma volta para ver como que é esse ruído. E aí você acelerava ela ali em cargas mais elevadas, né? Mudanças de primeira para segunda, segunda para terceira, ela fazia um ruído, né? Tipo uma perca de pressão, um chiado. Né, algo estranho, e aí isso permanecia, toda vez que você dava uma carga mais pesada ali, né, em mudanças de marchas de primeira para segunda para terceira, isso se repetia, né, frequentemente. Se você estivesse no meio do trânsito muito movimentado, você até não percebia por conta de ruídos externos, então você tinha que estar num local mais com menos ruído, menos trânsito para poder identificar isso daí. E aí ele disse que voltou lá no profissional e o profissional falou para ele que esse problema era na turbina. E eu até perguntei para ele, falou assim, ó, bom, problema na turbina, ele falou isso para você baseado em que? Ele tirou a turbina, fez algum diagnóstico? Não, ele falou por conta do ruído, que esse ruído estava vindo da turbina. E aí falou para ele trocar a turbina. Beleza, então esse cliente, esse proprietário, no estágio inicial, aí, né, no primeiro orçamento, essa turbina ficava em algo em torno de R$12.000 para utilizar uma peça genuína Toyota. Porém, ele optou em estar colocando uma opção paralela e gastou ali R$4.000, tá? Então, ele já tinha gastado R$1.500 na troca, agora gastou mais de R$4.500, ou seja, essa troca já estava saindo por mais de R$5.500. E aí foi fazer uma rodagem, o problema continuava. Segundo ele, o profissional passou scanner, verificou que não tinha nenhum código de falha, né? Aparentemente nenhum problema nesse sentido. E aí, já que ele estava lá, eu falei para ele, bom, meu amigo, você está aqui, o ideal seria o profissional te dar uma solução, mas eu vou fazer o que eu possa fazer aqui para tentar te ajudar. Vamos fazer o que eu faria no momento inicial se você tivesse retornado aqui após a troca. Vamos conferir o nível do fluido dessa transmissão. Ele topou, a gente colocou ela lá na rampa, fomos verificar lá, né? Inicialmente, através aí a gente pegou ali o aplicativo do Dr. IE para verificar qual o procedimento correto para se fazer a aferição do nível dessa transmissão, uma vez que ela não tem vareta, né? Então ali com a enciclopédia do Dr. IE a gente consegue todas essas informações e aí fizemos a verificação do nível e foi constatado que estava faltando fluido. Falei para ele, ó, tá faltando fluido, então primeiramente, né, se você autorizar, a gente faz a reposição aqui para você. Claro que isso não quer dizer que vai resolver o seu problema, tá? Porque se for um problema mecânico, um problema de desgaste na transmissão, isso não vai resolver. Porém, é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento para buscar eliminação de possibilidades. E o cliente autorizou fazer a reposição. E aí foi feita a reposição de 2 litros de fluido. Com a falta de fluido, ou seja, um nível baixo ali no cárter da transmissão, quando você pisava, né, punha uma carga maior ali no acelerador, consequentemente, né, ia ter uma maior rotação e ia exigir um nível de fluxo maior do fluido, consequentemente a falta do fluido ocasionava aquele ruído, né, tipo uma sucção com um nível baixo, ou seja, ela ficava sugando e não tinha produto para sugar, algo até muito perigoso, né, que acaba gerando aí bolhas de ar, cavitação, que acaba, né, acontecendo aí a degradação, a erosão aí da bomba dessa transmissão. E aí depois que a gente fez a reposição, né, a gente viu que saiu um pouco de fluido ali e eu, pela coloração do fluido, eu falei, cara, foi trocado total, né? Qual a quantidade de óleo que foi utilizada aqui nessa troca? Ele pegou o orçamento lá, né, que o pessoal fez para ele, né, ali a relação do que foi feito, não era nenhuma nota fiscal, para você ter uma noção. Era apenas um comprovante ali, né? Um papel com as descrições bem simples, ele não especificava nada em detalhes, qual o tipo de óleo, qual a marca do óleo, qual a referência da peça que foi utilizada como filtro. Segundo ele, foi tudo original. Então aí vai um outro ponto muito importante, que é a questão da transparência. Se você usou a peça original, coloque o código da peça. Se você usou óleo genuíno ou mesmo um produto que atenda àquela recomendação,
né? Coloque o nome do produto para que o cliente saiba o que foi utilizado. E naquela oportunidade, né, como o óleo saiu bem escuro, e até eu fiz um teste rápido para ele ali e falei para ele, cara, ó, aqui aparentemente, né, não foi trocado a quantidade total, né, que você falou que foi trocado. Ele olhou lá na notinha, sabe quantos litros que o pessoal trocou? O pessoal trocou 7 litros apenas. E essa transmissão vai 10,5. Ou seja, nunca que esse cara fez uma troca total utilizando máquina, né, para fazer a troca dessa transmissão. Né? No máximo, ele trocou o filtro, né, repôs o óleo ali e de repente fez uma outra parcial na sequência e deixou faltando óleo ainda, porque ficou faltando, né, 2 litros de fluido. Se não tivesse ficado faltando, ela não teria dado aquele ruído, o qual ele pensou que fosse um problema na turbina e fez ele gastar mais de 4 mil. Imagina se ele tivesse colocado a turbina original, ele ia perder, né, 12 mil reais, cara. É muita grana, né, que um diagnóstico equivocado pode fazer com que um proprietário faça aí, né, tenha um custo elevadíssimo buscando um resultado de melhoria que não ia resolver nada, porque o problema ia continuar, ou seja, o problema dele era 200 reais, né, se resolvia com 200 reais na reposição aí de 2 litros de fluido. Então, falei para ele, falei, ó, eu fui muito honesto e transparente com ele. Falei, ó, cara, dificilmente essa pessoa fez uma troca completa com máquina no seu carro utilizando só 7 litros, porque essa transmissão, até mostrei para ele ali no aplicativo Doutor I, vai 10 litros e meio, né, no enchimento total dela, ou seja, não tem como ele te garantir uma troca total com essa quantidade que ficou muito mais pro lado de uma parcial do que uma total. Então, o cliente, obviamente, ficou aliviado no primeiro momento pelo fato de não ser um problema mais grave do que ele imaginava. Ele pensou que fosse um problema no câmbio, que esse câmbio estava quebrando, né? Estava dando um problema, né? Por conta desse ruído anormal. Ele ficou muito aliviado, ficou muito feliz e falou assim, cara, me arrependo de não ter vindo aqui, né, e ter feito o serviço com você. Fui buscar uma economia e acabei gastando muito mais. Ou seja, o que ele gastaria lá, né, fazendo a troca junto comigo, né, na empresa onde eu trabalho, ele teria feito 2 trocas, ou teria feito até uma troca muito bem feita, caso ele quisesse utilizar uma quantidade maior de fluido, né, para ver ali um resultado final com fluido totalmente vermelhinho, aquele visual bonito que muitos proprietários gostam de ver ao término do trabalho realizado utilizando a máquina de troca de óleo, de troca de fluido da transmissão automática. Então, fica a dica aqui para você, tá, profissional, né? Continue fazendo o seu trabalho dentro do que é a honestidade, a transparência manda, né? Calcule o seu preço baseado no valor que você está entregando para o seu cliente, né? Não necessariamente apenas em cima do custo, mas sim do valor daquilo que você entrega para ele. Se ele não enxergar valor, às vezes ele até enxerga valor na verdade, só que ele está procurando apenas o custo. E nessa situação ele acaba pagando caro, ou seja, o barato sai caro. Ou seja, se ele tivesse feito o trabalho lá com a gente, isso não teria acontecido, ele estaria muito mais feliz do que nesse momento, né? Teve que gastar aí 4 mil reais além daquilo que estava no orçamento dele e não tinha resolvido o problema, né? Foi só completar o nível que o problema foi resolvido. Porém, o fluido dele ainda continuava escuro, porque eu falei para ele, ó, nessa quantidade que ele fez a troca, ele não consegue ter um resultado final ali com uma translucidez desse fluido completa. Você não vai conseguir ter um fluido vermelhinho ao final da troca. Você vai precisar de uma quantidade maior, assim como eu tinha passado no orçamento inicial para ele, de 13 litros. E aí, né, ele ficou ali, né, muito decepcionado com toda essa situação a qual ele passou, porém muito feliz por a gente ter conseguido ter encontrado a solução do problema dele. Claro, ele vai, né, buscar o profissional lá para tentar conversar e falar para ele, ó, aquilo que você tudo fez eu gastar não era aquilo, né? Isso se ele for lá, né? Porque eu acho que ele estava muito nervoso, perigoso, ele nem ir atrás desse profissional para não passar mais raiva. Beleza? Então fica a dica aqui para você, né? Não procure preço, procure valor, né? Procure empresas e profissionais que lhe entregam transparência e honestidade. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você deixasse o seu like aqui para nós. Isso ajuda bastante a gente a divulgar o nosso conteúdo. O YouTube passa a enviar esse conteúdo para outras pessoas, mostrar para outras pessoas que estão procurando essa informação. E claro, se você já passou por uma situação igual essa, deixe seu comentário aqui também, a sua experiência para nós, isso é importante.
E peço também para que você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, considere se inscrever, clique aqui no botãozinho abaixo, inscreva-se e já ative o sininho para sempre receber notificações de quando a gente posta um vídeo novo para você aqui no YouTube, pois a gente tem um vídeo exclusivo para você toda semana aqui no YouTube. Um forte abraço para todos, te aguardo aí até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!